Viecantes, qual era o futuro do livro, né? O futuro da cidade provavelmente é um suporte para a criatividade, né? Imagine, todos os espaços poderem ser... Olha o que o grafite nos ensinou, né? O grafite foi o precursor disso, e com todas as questões ligadas ao grafite, como a imagem digital, como a questão do suporte, a ideia em si de um suporte de tela é maravilhoso, né? Que a gente está acostumado com ele, pensar aquilo como uma questão dinâmica na cidade, a gente poder interagir dessa forma será, pelo menos, se a Lala não está aí ainda, não sei se ela chegou, mas o futuro desejável, né? Pelo menos, assim, imagine a gente sonhar um pouco com essa cidade. Fica uma provocação massa isso aí mesmo. Eu queria também convidar para a gente começar o diálogo aqui, porque daqui a pouco a gente vai ter que fazer a fila andar aqui. E antes disso, eu queria explicar um pouco o projeto, contar um pouco o processo. Se vocês pudessem mostrar um pouco aquela imagem do Christian, as fotos originais, que eu vou aproveitar um tempo, porque às vezes a gente solta assim, e às vezes não fica tão claro para pessoas que teve um processo. Vocês têm as originais aí, ou só foram as imagens? Só tem as... Só vieram? Então tá. Então o que acontece aqui? Foi uma coisa interessante que eu vou abordar com eles, a questão do ego do artista agora. Tá? Essa vai ser a pergunta, a próxima pergunta, né? A autoria. Tá? Eu sou o autor, eu que tive a ideia, eu que pensei. E que o ambiente digital traz um questionamento muito interessante para isso, né? O Christian foi bastante generoso, ele selecionou 5 ou 6 imagens, e não sei se vocês conhecem a It's Noon, mas é uma rede social criativa, onde essas imagens foram chamadas para as pessoas, elas criavam imagens em cima da imagem do Christian e dialogavam com o Christian em cima da fotografia dele. Essa foi a chamada criativa que aconteceu. E a gente ficou surpreso, né, Christian? Porque a gente pensava que assim, vão ter umas 60 pessoas participando, 50, e tinham mais de 400 pessoas em 15 dias, e muito interessadas em dialogar por meio da arte. Tá? E esse foi um processo que aconteceu, pessoas de todos os estados brasileiros, de cidade do interior, de diversas idades, de diversas... qualquer tipo de... uma diversidade absurda de pessoas querendo, basicamente, dialogar. Eu olho dessa forma, olho como você olha, ou seja, um diálogo de olhares. E essa foi a experiência que a gente está trazendo aqui, compartilhando com vocês. Por exemplo, eu gosto muito dessa imagem aí, né? Que é uma imagem que era uma cachoeira, o cara estava tomando banho, um ritual de cachoeira no Haiti, que você vai aparecer depois no fogo. A pessoa projeta isso num ritual de agradecimento até a cidade do Rio de Janeiro. Cristo vira essa figura, que é uma desconstrução, uma nova perspectiva extremamente interessante. Então, a gente experimentar esse diálogo de visões são extremamente, eu queria encorajar vocês, que foi fantástico, porque ajuda a quebrar os paradigmas, ajuda, acima de tudo, a confortar a alma, né? Porque, de novo, o que a gente estava trazendo no lema inicial aqui, né? Vamos substituir o medo pela curiosidade, tá? E a imagem me incitou muito nisso. E eu queria lhe perguntar como é que fica o ego do artista nisso, a minha imagem transformada, eu não gostei do que esse cara fez, que cor horrorosa que esse cara colocou na minha fotografia. Bem, primeiro de tudo, esse sentimento de posse de uma obra de arte, isso de fato existe com grande parte dos artistas, mas como fotógrafo, enfim, eu vou fazer um desafio aqui. O que é uma fotografia? A fotografia está em todos os lugares. Ela nada mais é do que um recorte. Ela é um momento que você enquadrou algo que não te pertence, né? Então, o momento da fotografia não pertence a ninguém, pertence a todos, pertence ao próprio momento. E a fotografia é um recorte daquilo. Aquela visão, aquele recorte, você pode dizer, esse recorte foi a minha percepção deste momento. Eu prefiro tratar da autoria falando de um projeto. Este escopo de trabalho, esse corpo de trabalho, como a gente pode chamar, esta é a minha visão da África, ou esta é a minha visão do Haiti, ou do sertão, ou seja lá do que for. Porque a fotografia não existe, ela é altamente metafórica, né? Ela, para começar, é um momento que está acontecendo, independentemente de você estar lá ou não, e você simplesmente está fazendo um recorte daquilo. Ela é latente até ela ser manipulada quimicamente, né? Ela não existe, ou até você acionar ela eletronicamente, já na era digital. Então, ela continua sendo uma obra latente, tanto na era analógica quanto na era digital. Agora,
Como artista, eu venho de uma família, eu sou terceira geração de artista na minha família. Meu avô era escultor, precursor da arte moderna do Brasil. Meu pai era fotógrafo, ele já é falecido. Mas eles tiveram um pertencimento a uma geração que era mais próxima do que a minha geração. Aí, vamos dizer assim, a minha geração se distanciou um pouco mais da geração do meu pai em relação à geração do meu avô. E, para mim, é um desafio, e foi um desafio racional. Eu quis colocar essas imagens na rede, que é um território, é uma arena, né? Na rede, aquilo que você coloca na rede não lhe pertence de uma certa forma mais. E eu quis ver a reação das pessoas, essa interpretação. E, assim, claro que tiveram obras que me agradou pouco, mas no sentido da estética. Ela dificilmente iria me opor intelectualmente, porque no momento que você joga ela, você tem que estar desprendido de preceitos e conceitos ideológicos, entende? Porque você está dando apenas o seu recorte daquele momento para uma outra massa de pessoas verem aquilo, entende? Eu achei muito interessante, e, como eu disse antes, eu vou atrás de uma síntese de um momento quando eu estou fotografando, eu não vou atrás de uma imagem. Eu tento transformar aquele momento numa imagem. Então, o momento nada mais é do que um sentimento e, consequentemente, a fotografia também nada mais é do que um movimento, do que um sentimento também. Deixa eu fazer uma completando. A gente sempre foi muito acostumado a não gostar, né? E aprender a gostar é um desafio para a gente, né? Aprender a concordar. E as que você gostou, por quê? Olha, eu gostei mais das imagens esteticamente mais refinadas, menos poluídas, por exemplo. Intelectualmente falando, aquela do Cristo Redentor, que ele pegou o homem que estava reverenciando uma cachoeira e transformou ele no Cristo Redentor, ela é intelectualmente muito interessante. É uma boa sacada, como se diria na rua, né? Mas a que eu mais gosto são as que têm os traços que remetem mais à minha história de vida, à minha história familiar, que é, por coincidência, a primeira imagem, que é a Cachoeira Azul. Ela tem uns traços bem rudimentares. Passa aí a primeira, por favor. A segunda. Essa aí. Essa, na verdade, é vertical. Ele está mostrando só metade da foto. Mas ele desconstruiu a imagem por completo, entendeu? E foi isso que eu fiquei admirado, como ele pegou algo que tinha uma complexidade de informação muito maior. E essa também é outra incrível, né? O batismo de água se transforma num batismo de fogo, que, na verdade, é a mesma coisa, né? É um batismo. Então, essa também é muito interessante. Essa também é um batismo eletrônico, né? Uma eletricidade. Essa foi a que teve mais reações, provocou mais sentimento nos internautas. Mas, enfim, eu acho que, enfim, a era da internet ela veio para desconstruir tudo que o mundo, até a década de 90, se preparou para vivenciar, né? Então, o Reinaldo está dizendo, você perguntou ao Levi o que será o futuro do livro? Perguntaram para ele, né? É a mesma coisa da imagem, entende? Como eu disse, há 700 anos atrás, ler era um luxo. Quer dizer, continua sendo um luxo, né? Mas era um privilégio para poucos. Depois a imagem, veio a pintura, se encomendava pinturas, demorava meses para ficar pronto, depois veio a fotografia arcaica, virou um instrumento mais rápido, agora veio a fotografia digital, a internet, enfim, agora os tablets com... Por exemplo, os meus 2 últimos livros que eu lancei são exclusivamente para iPad. Então, assim, a gente vive num momento de informação que a gente jamais imaginou. Em 1990, né? É uma coisa, em 1990, só uma pessoa muito além do seu tempo poderia ter uma real noção do que a gente estaria vivendo agora e o que vamos viver nos próximos anos, né? Então, você vê, eu descartei a possibilidade de fazer 2 livros impressos, livros que me demoraram anos para preparar fotograficamente, e vou lançar eles exclusivamente para a versão iPad. Então, quer dizer, novamente, é aquele desprendimento, entende? Existe, obviamente, instrumentos para você dificultar a reprodução dele. Eu acredito que o direito autoral tem que ser respeitado,
Mas você sempre faz isso com um certo quê de liberdade, entende? Você joga aquele filho ao mundo e seja o que Deus quiser, entendeu? Mas o filho é seu, né? Ele é meu, com certeza. Uma questão aqui para o Alex, que é essa vontade que o crowd, né, que as pessoas têm de interferir na cidade esteticamente, né? Começa da pichação, né, que todo bom grafiteiro já foi um bom pichador também, é uma história, boa parte deles, pelo menos, os que eu conheço, né? Mas pela nossa experiência lá no vídeo Guerrilha da Augusta, quando a gente abre uma chamada e pede para as pessoas, coloquem a imagem que a gente vai colocar isso na Augusta, é uma euforia. Assim, as pessoas ficam todas querendo participar. Essa necessidade de interferir na cidade, assim, é uma coisa impressionante, né? A cidade de redesenhar a cidade, desse espaço, que é a rede, né? Como é que tá, qual é a sua experiência em relação a isso? Porque a gente faz também com eles uma experiência de abrir um prédio lá e botar imagem do Brasil todo na Rua Augusta. E é uma coisa extremamente desejada, as pessoas ficam extremamente loucas para participar e numa espontaneidade assim, muito grande. Primeiro porque é um projeto extremamente interessante, mas essa é uma questão que eu queria que você falasse um pouco, esse tesão de interferir na cidade, das pessoas têm imageticamente, né? Podia colocar umas fotos do vídeo Guerrilha, só para quem não foi ainda poder acompanhar. Então, eu acho que a grande questão que se fala, a grande palavra do momento é interatividade, né? E quando você fala interatividade, na verdade a gente está falando, o que a gente está falando, o pessoal já imagina algo extremamente super tecnológico, kinetic, detector de movimento, realidade aumentada, várias tecnologias e formatos. Mas a grande questão da interatividade é a brincadeira, né? O espírito da interatividade é a brincadeira, né? É um game, é uma brincadeira, pode ser mais inteligente, menos inteligente, mais boba, menos boba, mas é uma brincadeira. E acho que a empolgação das pessoas em interferir na Rua Augusta, ou aqui vocês podem ver, volta um pouquinho, olha, da outra imagem. Essa foi uma intervenção que eu fiz no Pão de Açúcar, há 2 anos atrás, com figuras rupestres, né? Então, a grande questão que as novas tecnologias apresentam, você vê, é você poder projetar uma imagem que foi desenhada por alguém há 10 mil anos atrás, na parede de uma caverna, no tamanho de uma montanha. Essa foi uma experiência muito legal de poder fazer essa intervenção, e a questão de você poder interferir no mundo, né? Assim, qual é a sua capacidade de interferir no mundo, né? Eu acho que a sua capacidade está aumentando cada vez mais. E da Rua Augusta, ou seja, numa montanha, é a questão de você conseguir, desde esse movimento, né, da pessoa interferir na caverna, na parede da caverna, até você poder projetar a sua foto, que você manda pela internet, o seu vídeo num prédio da Rua Augusta, ela tem a ver com a diversão, tem a ver com a brincadeira, e tem a ver com o seu valor enquanto ser humano, né? O valor do ser humano tem a ver com a sua capacidade de interferir no mundo, né? Esse é o espírito da democracia. Então, quanto mais capacidade você tem de interferir no mundo, eu não estou falando só de mudar uma lei, mas eu coloquei ali, pichei o prédio, né? Numa letra que ninguém entende, mas eu entendo, meus amigos entendem, eu estou interferindo no mundo, eu tenho valor como indivíduo, né? Então, é óbvio que esses canais estão tão fechados de interferência no mundo que as pessoas arriscam a vida, escalam um prédio de 10 andares para escrever o nome dele lá em cima. Quão fechados são esses canais, né? E a ideia do vídeo Guerrilha é abrir mais esses canais. Essa imagem, por exemplo, é feita com grafite virtual, com tablet. Você desenha, né? Você cria uma pichação no prédio e daqui a pouco você apaga, troca por outra. E a gente precisa abrir esses canais, senão as pessoas vão continuar escalando prédios de 15 andares para escrever o nome. O vídeo Guerrilha, eu acho que é um primeiro caminho para isso, né? Existem vários outros caminhos. O grafite é um caminho genial para isso. As tags, né, os adesivos que são colocados. Eu acho que esses canais precisam ser abertos, né? E o agigantador de pessoas, ele é algo assim tecnologicamente elementar dentro do que a gente faz, né? Nada mais é do que um estúdio com fundo preto, uma câmera de vídeo, e ao vivo você projeta isso num prédio
de 10, 15, 30 andares, a gente já fez no Banespão. E é algo que... E aí você abre para a pessoa, qualquer pessoa que está passando na rua, se colocar na frente dessa câmera. E é engraçado, porque a primeira coisa que as pessoas fazem é assim, tá, eu vou entrar ali, vou aparecer no prédio, legal. Aí, de repente, ela está na frente da câmera, ela aparece no prédio, caramba, eu estou aqui agora, eu subi, quando ele vê, ele está em cima do palco. Né? Ele virou um gigante de 10 andares, a rua inteira está vendo ele, ele não imaginava que ele ia entrar em cima do palco. Aí ele está em cima do palco, e agora, o que eu faço? Né? Então, essa é a questão de você interferir. Aí cada um se revela, algumas pessoas dançam, mostram a bunda, fazem um cartaz, aí depois, é engraçado, o vídeo guerrilha vai acontecendo, chega no terceiro dia, tem performers que vão lá de roupa, falam, posso me apresentar? Pode, entendeu? Então, você vai abrindo esse palco, né? Quase que um coreto, digamos assim.